Boa tarde, pessoal. Vamos continuar? Vamos gravar aqui, então, esse Estudando em Conjunto Direito Constitucional, o que seria ali que a gente dividiu para aula 3. Você vai perceber que algumas coisas a gente pode começar a avançar, porque a gente já viu em outras matérias. Aqui, por exemplo, tem uma parte que a gente já falou sobre ela em Direito Administrativo. É lógico que eu vou falar mais aqui de novo, tentar trazer uma coisa diferente, para se você assistiu a outra aula, você também assistir ela, se te ajudar, não ficar chato. Mas você vai ver que não necessariamente você precisaria estar assistindo só essa. Às vezes, na de administrativo, você já matou essa aqui. Vamos lá, não esquece aqui, ó, www.caspmerge, tudo junto.com.br, você encontra todo o material organizadinho lá por matéria, tudo direitinho, tá? Assim que der, eu vou subir os PDF para lá também. Vamos nessa. Direitos constitucionais penais. Você vai ver que na Constituição ela vem trazendo diversas matérias, diversos assuntos, como vai ser a nossa esfera penal. Então vamos começar, vamos ler alguns soltos aqui, só para a gente começar a entender. Olha lá. Tudo isso aqui está no artigo 5º, tá? Inciso ali 39, não vou ficar falando eles para não perder esse tempo. Mas vamos lá, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para alguma coisa ser considerado crime, antes tem que ter tido uma lei dizendo que aquilo era crime. E também, para ter uma pena, antes tem que ter uma lei. Então, é uma segurança que você tem. Que você, imagina se você comete um ato hoje que é legal e amanhã criminaliza ele, você vai ter que responder pelo ato de hoje? Não. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui segue a mesma sequência e a lógica do que eu acabei de falar. Você comete algo hoje que não era crime. Amanhã a lei criminaliza. Então não há crime sem lei anterior que defina, hoje não era crime. Se a lei pudesse retroagir para te prejudicar, aquilo que foi criado, que disse que era crime só amanhã, vai poder voltar e te punir por algo que quando você fez nem era crime. Se fosse crime, talvez você não fizesse. Então, não retroage, salvo para beneficiar. Ou seja, se lá na frente tiver uma lei que diz que a coisa deixou de ser crime ou uma vantagem, aí ela retroage para beneficiar aquela pessoa, tá? Também não faria sentido, né? Imagina, a não ser que seja uma lei temporária. Tem que vir na minha cabeça, tem que falar, né? A não ser que seja uma lei já pensada para aquele momento. Olha, durante este momento, por causa dessas condições, isso aqui vai ser crime. Aí depois vai deixar de ser crime, mas ela era prevista para aquele momento. Ela não deixou de ser crime porque a gente não vê mais aquilo como crime, não. É porque a gente só quis criminalizar para aquele período. Então, depois é lógico que ela vai deixar de ser crime, porque a gente só quis para aquele período. E a pessoa vai ter que continuar respondendo, porque ela cometeu naquele período que a gente queria. Quando a gente fala que ela não retroage, que ela vai beneficiar, que ela deixou de ser crime, o cara vai ser até solto, é ser alguma conduta que a gente realmente veja que não é mais crime. A gente não considera aquilo mais como crime, que não tem que ser punido. Aí sim volta, tá? Faz um adendo aí nessa lei temporária. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ou seja, está na Constituição que você não pode juntar todo mundo. Certo? De acordo com a natureza do delito, vai estar em um tipo de presídio, uma cadeia, a idade também vai estar em um lugar ou outro, e o sexo. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, você só pode ser considerado culpado depois de sentença penal condenatória, trânsito em julgado, é o que está escrito aqui. Isso aqui foi o que recentemente teve, o Supremo toda hora ficou mudando de entendimento, né? Após lá, depois do tribunal confirmar alguma coisa, você pode ser preso ou não pode ser preso. Aí podia, não podia. Hoje entende exatamente isso aqui. Até o trânsito em julgado penal condenatório. Vamos ficar com isso. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, aquela identificação que o cara tem que sujar o dedo, pegar as digitais, essa é a identificação criminal. Foto. Então, se ele já é civilmente identificado, ele não seria não passaria por aquela identificação criminal. Lógico que existem algumas ressalvas também, o documento não ser, ele tem documentos contraditórios, o documento não está legível, mas no geral seria isso aqui. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Ou seja, para ser preso, ou está em flagrante, ou é uma transgressão militar que tem lá a previsão, ou se não for em flagrante, é um civil, tem que ter uma ordem de autoridade judiciária. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, né? Para ter esse cuidado aqui, o cara não sumir. Prendeu, tem que comunicar. A gente não quer assumir com ninguém. Tá aqui, ó, tá preso.
O Estado indenizará condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, já está, é uma Constituição bem garantista, né? Então, que já está dizendo que se tiver erro judiciário vai ser indenizado, e também se ficar preso além do tempo que era o previsto. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, ou seja, tem que ter integridade física e moral. O nosso sistema penitenciário é um sistema bem falido, bem problemático até. Mas aqui está previsto na Constituição. Também está previsto salário mínimo, daria para fazer aquilo tudo, né? Então, assim, temos que perseguir isso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É aquela nota de culpa, vem escrito quem foi que prendeu, enfim. Na delegacia, né? Ele sabe quem foi que efetuou a prisão dele lá em flagrante. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, ou seja, essa prisão é ilegal. O certo é o quê? Relaxamento, relaxada, certo? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ninguém é levado à prisão, já diz, né? Se tem liberdade provisória. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Esse depositário infiel aqui você esquece, não tem mais, tá bom? Então, ninguém será preso por prisão civil por dívida. A única que ainda resta hoje no ordenamento jurídico é a de devedor de pensão alimentícia, correto? Esse depositário infiel aqui, não mais. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Tá vendo? Isso aqui é importante você entender, porque agora tá uma onda aí de invalidar depoimentos, às vezes depoimentos legais que serviriam para prender a pessoa, mas dizendo que o policial não respeitou lá o direito ao silêncio, meio que coagiu ele a dizer alguma coisa. Então é até perigoso o que ele vai dizer. Você tem que deixar claro ali que ele sabia que ele tinha direito ao silêncio e tal. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, terrorismo e os definidos como crime hediondo, por elas respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitir. Então, crime inafiançável, suscetível de graça e anistia. É o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, ou seja, não haverá pena de morte, salvo em ameaça de guerra que o Brasil ainda tem. Aqui é interessante falar que por força de tratados internacionais, direito internacional, nenhum país hoje em dia que esteja ali, né, dentro desses acordos e tal, que não tenha pena de morte, poderá colocar a pena de morte. Não pode mais, entende-se que seria um retrocesso. Então, quem tem pena de morte pode até manter. Uma vez que ela for abolida, não pode voltar. Então, aquela discussão, pena de morte no Brasil, isso não poderia. A não ser que a gente rasgasse tudo, inclusive os tratados internacionais feitos. É complicado, né, fazer isso, tem uma série de consequências, mas para isso seria isso, porque os tratados hoje dizem que não pode implementar pena de morte quem não tenha. Só quem tem permanece, uma vez abolida não volta. Não pode ter pena de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e cruéis. Beleza? Isso aqui é para a gente mostrar que está recheado de coisas na Constituição sobre matéria penal. Agora vamos falar aqui da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado, sem justo julgado e ampla possibilidade de defesa. O cara, para ser considerado, primeiro ele é considerado inocente, tá? Você tem que provar que ele não é inocente. E aí tem que ter um julgamento justo, ampla possibilidade de defesa. Você vai ver que essa defesa aqui ela vai quase que aos extremos, porque a ideia é não deixar ninguém preso que não mereça. Entendeu? Indúbio pro réu, aquela situação, está na dúvida, favorece ao réu, certo? Isso no direito penal. Quando é no processo, temos indúbio para a sociedade. Por quê? É a sociedade primeiro. Porque no processo você ainda não prendeu. Então, na dúvida, vamos discutir. Agora, aqui na fase do penal, fechando, se está na dúvida, não vamos prender. Aí você vai soltar. Essa presunção de inocência, e que a pessoa só deve ser presa após trânsito em julgado, ela é compatível com as prisões provisórias, tá?
O que ele quer dizer é o seguinte: não é porque está sendo processado que o cara já vai ser preso, vai antecipar a pena dele, nada disso. As prisões provisórias, ela é compatível porque ela mostra necessária. Então, existem os requisitos para ter a prisão temporária. Se o cara tem os requisitos, ele vai ter uma prisão temporária decretada. É aquela na fase do inquérito policial ali, bem rapidinho. Em flagrante delito, ele pode ser preso, né? Estava em flagrante. Aí leva para a autoridade policial vai fazer o que ela tem que fazer e vai se entender se vai converter aquilo numa prisão preventiva, numa prisão temporária, ou se vai colocar ele em liberdade. Mas ele, no momento que ele está cometendo aquilo, ele pode sim ser preso em flagrante. Tendo os requisitos da prisão preventiva, 311, 12 lá do Código de Processo Penal, tendo os requisitos da prisão preventiva, ele pode ficar preso preventivamente. Essa daí é um prazo maior. Uma vez compatível ali com os requisitos da prisão preventiva, ou administrativa militar também, mas a prisão, ele pode ficar preso preventivamente, mesmo sem ter o trânsito em julgado ainda, mas existe uma razão, uma justificativa para ele estar preso. Não confundir isso. O que a gente fala aqui, que ninguém será preso só depois do trânsito em julgado de sentença condenatória, é quando não tem esses requisitos, é a prisão ali como pena do processo, tá bom? Então, seguindo aqui, devido processo legal. Então, ele tem que passar por todo um processo onde ele tem a possibilidade de exercer sua defesa para provar sua inocência e tudo mais. Na verdade, quem tem que provar que ele não é inocente é a outra parte. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela diz: todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Vê que a gente está aqui em acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, certo? Aqui está lá o artigo 5º, inciso 54, que a gente já falou, né? Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Acho que a gente não tinha falado, não. Enfim, tem que ter o processo legal, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem ter passado por um devido processo ali. O que é essa plenitude de defesa? O que ele tem? Ele vai lá, devido processo legal, ter o processo. Ele tem que ter defesa técnica, aquela defesa do advogado, publicidade, os atos são públicos, citação, ele precisa saber que está sendo processado, produção ampla de prova, ele vai ter direito de produzir provas, juiz natural, saber quem é o juiz da causa desde, não pode ter um juiz de exceção, recursos legais e condicionais, decisão final imutável, revisão criminal, duplo grau de jurisdição, pode recorrer, então, enfim, tem todo um sistema aqui para garantir que tem o devido processo legal, tá? Para qualquer processo judicial, a gente está falando de criminal, mas ele serve também para o civil, processos administrativos, sendo disciplinar, militar, os previstos no ECA, tem que passar por um devido processo legal, beleza? Princípio do contraditório e da ampla defesa, ou seja, vai poder contradizer o que estão dizendo, né? Está dizendo que ele é culpado, ele tem o direito de contradizer e se defender amplamente, com vários meios possíveis ali para ele. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo para o réu, ou seja, falta de defesa nunca. Agora, aquela defesa era ineficiente, era deficiente, ela não foi legal, mas o resultado foi favorável, então tem que se falar, né? Agora, a defesa foi falha mesmo ali, claramente falha, e causou prejuízo ao réu, ele vai ter direito de rever isso aí. Ser informado para que possa se defender, ou seja, a citação. Então, o princípio do contraditório da ampla defesa prevê aqui que ele tem que ser citado, até para ele saber do que ele está sendo acusado e poder se defender. Então, você já vê aqui que a imputação tem que ser clara e determinada, não pode ter uma citação, você vai ser processado por alguma coisa que parece alguma coisa, do que vocês estão falando? O cara precisa saber o que está sendo imputado a ele de maneira mais clara possível e bem precisa para que ele possa se defender daquilo que está ali. O interrogatório policial, ele não está sujeito ao princípio do contraditório ali, essa ampla defesa, tá? Por quê? Porque no contraditório, no interrogatório policial, não tem esse princípio do contraditório, porque é uma fase inquisitiva, o delegado é que vai ver o que ele vai fazer, como ele vai fazer e vai, mas o que for, tudo que vai ali no inquérito policial, ele ainda não é um elemento de prova, salvo as provas antecipadas e tal, mas não é uma prova, ele é elementos de informação. Então, durante o processo, é que aqueles elementos de informação vão passar pelo contraditório e aí sim a gente pode chamar de prova, porque aí a parte já pode se manifestar sobre aqueles elementos de informação, pode contradizer, pode explicar do que se tratava. Só depois que passa pelo contraditório é chamado de prova.
Então, no inquérito policial, que não tem esse contraditório ainda, ele é chamado de elemento de informação. Inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos. Então, vem uma daquelas garantias, né? Que são inadmissíveis o processo a prova obtida por meios ilícitos. Ou seja, você não pode usar de meios ilícitos para produzir prova para condenar alguém. Se você quer condenar alguém, prove de maneira lícita, de maneira que a lei te assegura que é aquela pessoa é culpada. Certo? Porque uma prova ilícita ela vai ser desentranhada do processo, não vai poder servir. E todas as outras provas que derivaram dela, ou seja, você só conseguiu a prova B porque tinha a prova A. Opa, então a prova B também está contaminada, porque se a prova A não podia ter existido, a prova B também não pode, que é a teoria do fruto da árvore envenenada. Todo fruto daquela prova ilícita vai ser desentranhado do processo, não vai servir. A não ser que você prove que a prova B seria produzida independentemente da A. Ia achar de qualquer forma, estava ali, era o curso natural da operação. Aí tudo bem, porque ela não seria necessariamente fruto da A. Pode até ter facilitado ali a achar B, a prova B, mas a prova B seria achada de qualquer forma. Se ela for dependente da prova A e a prova A é ilícita, a B também vai ser. Beleza? Agora, a ampla defesa é tanta que se uma prova ilícita for usada para provar a inocência de alguém, se ela for o único meio ali, ela vai ser aceita para provar a inocência, tá? Acusar, nunca. Agora, é o único meio para provar a inocência, ela é aceita porque é melhor aceitar uma prova ilícita do que prender um inocente. A ideia é essa. Remédios constitucionais. Agora nós vamos falar dos remédios. A gente falou que tem diversas garantias, tá tudo ali. Mas e se acontecer, né? Acontece. Aconteceu errado. Você precisa sanar o problema. E aí como é que você sana alguma coisa? Com remédio. O remédio você conserta ali a saúde, né? Resolve a coisa. Então aqui o remédio constitucional é isso. São remédios para consertar alguma coisa que está errada. Que já começou ali que tem algum erro. Então ele criou remédios para sanar esses problemas. Então habeas corpus é um desses remédios. E é isso que eu falei que a gente já tinha visto na aula de administrativo. Se você quiser, depois você vai lá, se você não assistiu, que você vai ter mais um reforço sobre esses remédios aqui lá na aula 6 de administrativo. Nós falamos sobre o habeas corpus, que é um remédio, né, que visa segurar a liberdade da pessoa. Isso aqui tudo é lá da aula 6, ó. É um habeas corpus, tem uma pessoa presa, ele visa a liberdade de locomoção, essa pessoa está presa injustamente por algum erro e tal. Então, assim, o habeas corpus visa corrigir, é um remédio para corrigir isso. Liberdade de locomoção, tá? Corrigir é o habeas corpus repressivo. Para evitar que ele seja preso é o preventivo, tá? Ele tem uma ameaça de que ele vai ser preso e tal. Então, preventivamente, habeas corpus preventivo, você entrega a ele uma carta dizendo, não, você não vai ser preso por isso aqui não. Desde que você prove que não deveria estar sendo nem ameaçado de ser preso por aquilo ali. Então, ele fica na mão com uma carta chamada de salvo-conduto. Se você chegar para prender ele, tem o salvo-conduto na mão, ele fala, não, olha aqui, eu não deveria nem estar sendo ameaçado de estar preso disso. Eu trouxe dessa vez, nessa aula, eu trouxe um exemplo para a gente usar isso aqui. Já falo para vocês. Então, está aqui, o salvo-conduto. Eu tenho um salvo-conduto, ou seja, um remédio utilizado, habeas corpus, para evitar a prisão. Agora, repressivo, ele já está preso, é para corrigir, para botar ele solto, em liberdade, faz cessar, alvará de soltura. Enquanto no repressivo, o juiz no habeas corpus vai pedir o alvará de soltura, que é alvará para deixar ele preso. Quando é preventivo, é para evitar, o documento é salvo-conduto. A pessoa que está presa é chamada de paciente. Impetrante a qualquer pessoa, que pode ser inclusive o próprio paciente, que impetrou o habeas corpus. Então, uma pessoa, um advogado, ou qualquer pessoa do povo que tomou ciência, da família, ou ele mesmo, aí pode ser que o impetrante e o paciente seja a mesma pessoa, ou não. É quem impetrou o habeas corpus. Legitimidade ativa, está aqui, ó, qualquer pessoa em seu nome ou de terceiro para impetrar o habeas corpus. O remédio é tão importante que não precisa ser só ele, é qualquer pessoa, tá? Não existe prazo, a qualquer momento que você tomar ciência disso, você pode impetrar esse habeas corpus. É legitimidade passiva, ou seja, quem é o agressor daquilo ali é o responsável pela ilegalidade, né? Quem mandou prender aquela pessoa. Então, o habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra abusos do Estado, né? É um remédio para corrigir esse abuso do Estado. E está aqui, ó, na Constituição também, conceder-se habeas corpus sempre que alguém
Sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ó, sofrer ou se achar ameaçado. Então tá ali, ó, preventivo e o repressivo. Seguindo aqui, ele é gratuito, não se recolhe custo, né? Ele é gratuito, de graça, vai lá e faz, tamanho a importância dele. Ele pode ser repressivo, a gente já falou, que vai liberar, preventivo, a gente já falou, que gera o salvo-conduto, e suspensivo, tá? Porque já saiu um mandado de prisão, só que ainda não prendeu o cara, então é para suspender aquele mandado de prisão. Suspensivo ele pode ser. Habeas corpus coletivo cabe, recentemente teve aí para as mães, né, que estavam presas e tal, poder cumprir prisão domiciliar, então cabe sim habeas corpus coletivo. Enfim, acho que se eu não me engano isso aqui veio de questões aí de gente do alto poder que precisou disso, e então acabou beneficiando todo mundo ali. Agora vamos lá. O que acontece aqui, onde eu falei para vocês do salvo-conduto? Vamos lá. Tudo bem, agora, né, recente, está se discutindo sobre o uso de entorpecente da maconha, enfim, de plantar, não, mas mesmo quando você tinha certeza que isso é totalmente legal, tá? Vamos para essa fase, não vamos entrar nessa discussão de hoje não. Certeza de que é ilegal o plantio da maconha para uso recreativo, psicotrópico, certo? Nós também temos direito à saúde, certo? Isso é um direito certo. E existe um óleo retirado da planta que ajuda muito determinadas pessoas que sofrem ali com epilepsia, alguma coisa do tipo. Então, se ele tem direito à saúde, aí vem aquela tipicidade conglobante, uma coisa que a lei autoriza, ela não pode ao mesmo tempo proibir, enfim. O direito à saúde está ali em questão. Nesse caso, aquela pessoa tem direito a correr atrás da saúde dela, melhorar a saúde dela. Então, ela poderia, naquele caso, entrar com habeas corpus, pedindo um salvo-conduto para evitar, preventivo, para evitar que seja presa, porque ela vai ter na casa dela ali o plantio de 1, 2 pés de cannabis para a retirada desse óleo e fazer o tratamento dela. Então, se alguém chegasse lá e visse, poderia querer destruir aquele pé ou mesmo levar presa. Então, ela já pede um habeas corpus por um salvo-conduto. Entendeu? A utilização ali do salvo-conduto, provando que naquele caso é para isso, enfim. É uma situação onde você pode visualizar aí o uso desse remédio constitucional. Seguindo, nós temos mandado de segurança. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ou seja, então você não vai discutir aquele direito no mandado de segurança. Você já prova, você já tem a prova de que aquele direito é seu, você leva aquela prova, então ele é líquido e certo. E não, então por isso que eu estou dizendo que não precisa de comprovação futura. Você prova, já discutiu, já tem ali que é um direito seu, e aí você protege ele por mandado de segurança, certo? Cabe habeas corpus, cabe habeas data, que nós vamos ver já dele também. Se cabe, não entra com mandado de segurança. Ele é depois desse. Se cabe habeas corpus, ou seja, liberdade de locomoção, você entra com habeas corpus, não com mandado de segurança. Cabe habeas data, entra com habeas data, não com mandado de segurança. Não cabe nenhum deles, aí sim mandado de segurança. O prazo deles são 120 dias a partir da ciência, tá? Teve ciência do seu direito ali que está sendo lesado, tudo. 120 dias para entrar com esse mandado de segurança. Ele pode ser preventivo, repressivo, individual e coletivo. A gente já entendeu mais ou menos, então preventivo é porque tem uma ameaça, então ele vai prevenir, repressivo é para reparar a lesão, já teve alguma coisa acontecendo. Individual é a defesa do próprio impetrante, coletivo é defesa dos direitos coletivos individuais ou homogêneos. Então, assim, individual, do próprio impetrante. Quem é o legitimado? Pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, tá? Se é para mandar de segurança para você, a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, vai lá e pode implementar mandado de segurança. Coletivo ou individual homogêneo vão ser por partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legitimamente constituída por no mínimo um ano. Então a associação tem que ter no mínimo um ano e os partidos políticos têm que ter representação no Congresso Nacional. Beleza? Vamos seguir aqui. Responsável pela ilegalidade. Para ter um mandado de segurança, o responsável por essa ilegalidade de abuso de poder era a autoridade pública, tá? Não é do privado ali, é a autoridade pública, agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuição do poder público, sempre com atribuição de poder público.
Eu acho que eu coloquei animação demais aqui. Vamos seguir. Só um minutinho, ó. Ele protege. Se for ilegalidade, é porque veio de um ato vinculado. Isso aqui, lá no direito administrativo, vai lá e você vai saber o que é ato vinculado discricionário. Abuso de poder ou discricionário. Ele tinha ali uma margem e abusou do poder. Ato discricionário e ilegalidade, ele deveria cumprir exatamente aquilo e não foi o que ele fez. Ato vinculado. Mandado de injunção. O que é um mandado de injunção? Existe um direito ou uma liberdade garantida pela Constituição. A Constituição diz que aquele direito existe, ou que aquela liberdade existe, mas que para poder exercer aquele direito tem que ter uma lei depois regulamentando aquilo. E aquela lei não foi feita. É isso que vai dizer. Ó. Ainda não existe lei protegendo tal direito, que encontra ameaçado pela falha legislativa. Ou seja, a Constituição já disse que é um direito, e alguém está sofrendo, correndo o risco de perder aquele direito, porque o legislativo ainda não legislou, não fez uma lei. É uma falha da legislativa, porque a Constituição mandou que fosse feita uma lei. Então ele não pode perder aquele direito porque o legislativo não legislou, sendo que a Constituição é a carta maior, a carta suprema. A Constituição mandou, não importa que o legislativo não fez. Senão a gente estaria deixando na mão do legislativo dizer quando ele quer entregar aquele direito ou não, um direito que a Constituição garantiu. Então, se a falha é legislativa, tem que ter um remédio para resolver isso, lembra? Sempre um remédio. Mandado de injunção é o remédio. Você vai pegar e vai para o objetivo de suprir esta omissão. Ou seja, ó, tem uma omissão aqui, eu estou quase perdendo o meu direito por causa disso. Então, eu estou entrando com mandado de injunção pedindo para que se meio que legisle, pelo menos para mim, para que eu possa exercer esse meu direito, suprir aquela omissão. A legitimidade ativa tem a individual e coletivo. Coletiva de todos os prejudicados pela ausência da norma, né? O Ministério Público, Defensoria, mesmo mandado de segurança, que a gente acabou de ver, podem impetrar aqui. Então vamos lá, partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe, associação legitimamente constituída por no mínimo 1 ano. E passivo, quem é aqui que está cometendo essa ilegalidade? É a autoridade ou órgão responsável pela omissão, ou seja, quem deveria ter feito a lei e ainda não fez. Quem tinha a iniciativa daquela lei que ainda não gerou, não criou a lei. Então ele é que está errado, certo? Então aqui, calma aí rapidinho, tá. Ele é que está errado, ele é o responsável pela omissão. Ele não é gratuito, tá? Necessária a assistência de um advogado para sua impetração e visa solucionar um caso concreto. Não é para resolver todos os problemas que, enquanto não tiver... Porque o judiciário aqui, quando for demandado nesse mandado de injunção, ele não pode fazer o papel do legislativo para criar a lei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar meio que uma lei ali para aquele caso concreto para usar enquanto o legislativo não cria a lei. Então, é para um caso concreto, ele vai resolvendo aqueles casos enquanto o legislativo não cria para evitar que um entre na seara do outro. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados da entidade governamentais ou de caráter público. Então, a habeas data é para assegurar a informação que esteja num banco de dados de caráter do governo, certo? Ou para retificar os dados, quando não se prefere fazer em processo sigiloso. Ou seja, habeas datas é utilizado. Eu tenho um dado num banco governamental, banco de dados governamental. Eu tenho um dado lá, eu quero tomar conhecimento sobre o meu dado, eu entro com habeas datas. Ou quero que retifique, que acerte o meu dado, eu entro com habeas datas. Certo? Então, assim, informações relativas à pessoa do impetrante, não é para você saber informações de terceiro, tá? É uma ação personalíssima, ou seja, é para você quer saber sobre você. Agora, esse personalíssimo aqui, guarda essa parte aqui que seria uma exceção. É parte legítima para impetrar habeas data, ou seja, pode fazer isso, mesmo sendo personalíssimo, o cônjuge sobrevivente na defesa do interesse do falecido, ou seja, o cônjuge que o outro faleceu, aquele sobrevivente vai ter legitimidade também para entrar com habeas data. Fora isso, personalíssimo, é só sobre você. Você quer informações sobre você ou retificar informações sobre você, certo? Assegurar o conhecimento, retificar a anotação de informação. Registro de banco de dados do governo ou de caráter público, tá vendo? Caráter privado, não. Não é instrumento adequado para que se possa ter acesso aos atos de processo administrativo. Não é para ter acesso a processo, é para ter acesso a banco de dados que tem alguma informação sua. Beleza?
A ação é gratuita, mas tem que ter assistência de advogado. A verdade terão prioridade nos atos judiciais, ou seja, você vai ter prioridade aos outros, com exceção do habeas corpus e do mandado de segurança. O habeas corpus e o mandado de segurança vão ser julgados na frente do habeas data. O prazo também não tem, devido à importância do instrumento também, não tem prazo. A qualquer momento que você sabe que tem lá a sua informação, você pode solicitar. Beleza? Aula um pouquinho mais longa, talvez um pouquinho mais maçante, cheia de conceitos. Se você nunca ouviu, fica mais chato a primeira vez, porque você não vai fazendo link. Mas estuda ele, depois se precisar faz uma revisãozinha e vai ficando legal. Espero estar ajudando e vamos seguindo.